Duas equipes e dois pilotos diferentes venceram no GP da China, que foi cheio de histórias. Então, aqui vai tudo que a gente anotou em Xangai nesse fim de semana. Teve dobradinha, eu sei, mas a China foi difícil para a McLaren, viu? Segundo o chefe da equipe, André Stella, isso aconteceu por dois motivos. Um está relacionado ao comportamento dos pneus, o outro ao comportamento do carro. E isso dificultou a vida dos dois pilotos. Mas Stella disse que foi meio que um castigo para Lando Norris por causa do estilo de pilotagem dele e da forma como ele tenta buscar o tempo de volta. Traduzindo, tudo tem a ver com o jeito como Norris prefere fazer as curvas, com frenagem combinada e entrada ao mesmo tempo. O inglês sofreu muito no hairpin, onde ele cometeu um erro na classificação da sprint. Ele tentou forçar, o que aumentou o desgaste dos pneus dianteiros. Num fim de semana onde o desgaste na frente foi um problemão, esse estilo complicou as coisas. Conforme a pista foi melhorando, o desempenho de Norris também foi melhorando. O estilo padrão dele é mais em forma de U. Ele mantém uma velocidade no meio da curva e exige mais do carro na entrada. Já Oscar Piastri pilota mais em V, ou seja, ele freia mais, vira o carro mais rápido e acelera antes. Claro, no fim do dia, os dois acabam se adaptando, mas essa diferença é interessante e vai influenciar muito no equilíbrio entre eles ao longo do ano. O futuro de Liam Lawson já entrou na pauta. Foi mais um fim de semana ruim com a Red Bull, mas ele não é o único que não gosta do carro. Max Verstappen segue em segundo no campeonato, mas está insatisfeito com o RB21. Parece que ele vai ter que brigar pelo título com aquele que talvez seja apenas o quarto melhor carro do grid. Verstappen até sugeriu que o carro é ainda pior em volta rápida. Por isso, ele insinuou que o carro da Racing Bulls pode estar mais rápido. Max disse à empresa holandesa que Liam Lawson andou perto de Yuki Tsunoda na mesma equipe. Agora, porém, o gap de Lawson ficou muito grande e que os carros da equipe irmã estão muito mais próximos. Pode parecer exagero, já que Verstappen largou nas duas primeiras filas e ficou à frente das Ferraris nas duas primeiras etapas do Mundial. Mas é aquilo, o equilíbrio é enorme lá na frente. Um piloto como Verstappen, que sabe tirar tudo do carro, pode fazer frente a adversários que vacilarem. O carro da Red Bull não é ruim, ele é rápido nas condições certas, mas parece que não tem uma janela de funcionamento tão ampla quanto o carro anterior, e ele ainda sofre com a falta de aderência nas curvas. O holandês está conseguindo lidar com isso, mas Lawson está penando, viu? E mesmo que a Red Bull tenha a obrigação de apoiar o piloto em quem ela apostou para ser companheiro de Verstappen, parece que ela já anda balançando. A Red Bull deveria entender que culpar Lawson pelas duas corridas ruins é ignorar o que Verstappen está dizendo. Ao afirmar que Lawson seria mais rápido na Racing Bulls e que não espera nenhuma batalha na corrida, Max deixou claro o que pensa do RB21. Na quinta-feira, na China, George Russell disse que o Mercedes é um carro mais fácil de pilotar, porém não deu o salto de desempenho que a equipe esperava. No domingo, ele subiu ao segundo pódio em duas corridas nesse começo de ano, depois de largar na primeira fila. Russell tem sido um dos mais pessimistas quando fala da vantagem da McLaren. Fica claro que a Mercedes queria estar brigando por vitórias e não apenas por pódios, mas o início do ano tem sido bom. Por enquanto, a Mercedes está se beneficiando de ter um carro, digamos, sem graça. O desempenho está mais estável. O carro é mais fácil de manejar que os anteriores e até mais amigável que os adversários. Isso é positivo, pelo menos por enquanto. A Mercedes começou 2025 melhor do que qualquer outro ano da era das regras atuais. Mesmo tirando os pontos da sprint, ela está 12 pontos à frente de 2022 e 2023 e 24 pontos à frente de 2024. A dúvida é, será que esse comportamento mais tranquilo do carro veio com perda de potencial? Ou será que a Mercedes vai conseguir melhorar ainda mais sem trazer de volta os defeitos antigos? E será que isso vai ser suficiente para alcançar a McLaren? A dupla desclassificação no domingo foi um golpe duro para a Ferrari, que agora precisa se reorganizar para não desandar desde já. Inicialmente, a Ferrari tentou dizer que saiu da China com a segunda maior pontuação do fim de semana e que marcar pontos em fins de semana difíceis era essencial numa disputa por título. Mas, com as duas desqualificações, ela agora está empatada com a Williams no Mundial de Construtores. Desse jeito, fica difícil ver o lado positivo. Além de precisar assumir mais responsabilidade pelos erros técnicos, a equipe ainda tentou forçar a ideia de que o carro de Leclerc estava abaixo do peso
por causa de um desgaste excessivo dos pneus. A escuderia vai ter lição de casa para fazer depois dessa rodada dupla. O carro parece ótimo quando tudo se encaixa. Hamilton surpreendeu ao fazer a pole na sprint, e o ritmo de Leclerc no fim de semana indicou que a Ferrari talvez tivesse mesmo o carro mais rápido naquele trecho. Mas aí veio uma corrida confusa. Hamilton sofreu, e Leclerc, mesmo com a asa dianteira danificada, voou na pista. A própria Ferrari admitiu que foi difícil de entender. As mudanças de acerto parecem ter prejudicado Hamilton e ajudado Leclerc. O dano na asa nem atrapalhou o desempenho do monegasco. A equipe talvez tenha atingido o pico mais alto em Xangai, porque o novo asfalto mais liso permitiu usar o carro no ponto ideal. A temporada é longa e a Ferrari de Fred Vasseur tem sido eficiente em evitar os erros das eras passadas, mas tem alguns sinais de alerta no ar e seria prudente ficar de olho neles. Na classificação, um piloto da Racing Bulls sempre foi o melhor do pelotão do meio em todas as 3 etapas do ano até agora, incluindo a sprint. Mas, tirando o 6º lugar de Tsunoda na sprint na China, tudo virou poeira nas corridas. O japonês e Isaac Hadjar estavam em 8º e 9º no primeiro stint do GP, mas terminaram em 16º e 11º, isso já considerando as desclassificações. Não é falta de ritmo de corrida. No caso do japonês, por exemplo, a quebra da asa dianteira atrapalhou, mas o problema principal é outro. O próprio Tsunoda disse depois da corrida que, em termos de estratégia, ele não entendeu nada. Depois de errar na chuva na Austrália, o erro agora foi diferente. Quase todo mundo esperava uma corrida com 2 paradas. Mas a equipe parou cedo e não saiu mais do plano. Esse jeito engessado de pensar estratégia tem sido um problema histórico da antiga Toro Rosso. E o fato de eles só terem conseguido pontuar em uma corrida sem necessidade de estratégia já diz muita coisa. A preocupação com o Mini DRS levou a FIA a fechar o cerco sobre as regras das asas flexíveis para a China. A entidade disse que 4 ou 5 equipes tiveram que fazer mudanças nos carros para poder correr em Xangai. Algumas equipes preferiram não comentar. A Alpine foi a única que admitiu publicamente que teve que mexer na asa traseira. E o fim de semana dela foi complicado. Nem Pierre Gasly, nem Jack Doohan conseguiram passar do Q1, nem na sprint, nem na classificação principal. Como a Alpine vinha aparecendo bem ali no pelotão do meio, parece que existe sim uma relação entre as mudanças e a queda de desempenho. Gasly comentou que a equipe vai ter que estudar os dados para poder entender o quanto isso afetou. Mas como a Alpine era uma das que mais abusava do Mini DRS, tudo indica que aquela vantagem de velocidade em reta sumiu e custou caro. O contraste não poderia ser maior. Depois de um dos piores fins de semana na Austrália, a Haas teve um dos melhores na China. Ela conseguiu uma rara pontuação dupla, mesmo antes das desclassificações da Ferrari. Foi um resultado impressionante até para a própria equipe. Com praticamente o mesmo carro, que foi um desastre em Melbourne, Esteban Ocon e Ollie Bearman andaram bem melhor. Eles conseguiram atacar as curvas de alta velocidade sem sofrer com as oscilações aerodinâmicas que atrapalharam demais na Austrália. Mas não dá para dizer que a Haas já saiu do buraco. O progresso em Xangai teve muito a ver com asfalto novo, super liso, que permitiu usar o carro mais perto do chão sem sofrer com porpoising. Veja, isso pode ter mascarado alguns problemas. Mas hoje a Haas vai aceitar qualquer ajuda e torce para que o novo asfalto de Suzuka também esteja super liso. Lance Stroll parece mais focado nesse ano. Com um carro mais estável, ele está conseguindo bons resultados nesse início de temporada. Na Austrália, ele não teve o mesmo ritmo de Fernando Alonso, mas evitou erros, enquanto o espanhol errou na classificação e na corrida. Com isso, Lance terminou em 6º, depois de parar na hora certa para colocar pneus intermediários. Na China, Stroll teve o mesmo ritmo de Alonso. Na sexta-feira, ele parecia mais confortável com o carro do que Fernando. O espanhol ainda conseguiu se classificar melhor, mas foi por pouco. Stroll fez uma corrida decente. Ele chegou em 12º na pista e subiu para 9º com as desclassificações. Considerando que Aston Martin parecia ter o 8º melhor carro em Xangai, foi um ótimo resultado. Se Stroll conseguir manter esse nível, o que é uma dúvida, já que quase nunca ele emenda uma sequência boa de corridas, ele vai poder dizer que evoluiu de verdade depois de um 2024 bem ruim.